Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo para mais um episódio desse podcast. E hoje o podcast tá com tudo, porque vamos falar sobre um inimigo silencioso que com certeza já te atrapalhou de alguma vez na sua vida, que é o mais conhecido como procrastinação. Eu não sei se vocês estão escutando barulhinho de folha, é que eu tava estudando sobre procrastinação, então o conteúdo, assim, tá bom demais e tem um pouquinho de tudo, de procrastinação, gestão de tempo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos entender o que é, o porquê que isso acontece, como parar e principalmente como alinhar suas emoções, ações com o que você realmente quer na vida. E eu acho que isso é fundamental. Eu não sei se você já passou por isso, mas de você virar e falar assim, cara, o que eu tô arrumando na minha vida? Por que eu tô fazendo isso, sabe? Aquele choque que a gente tem. Será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo que eu quero? Eu não sei se vocês já sentiram isso. Eu já teve fase na minha vida, principalmente na parte da faculdade. Quando eu entrei no ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria. Se eu queria medicina, se eu queria psicologia, se eu queria marketing. Eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu não sabia como que eu uni minhas paixões. E a minha cabeça no começo ela ficou muito barulhenta, muito barulhenta. E eu, por isso, por minha cabeça estar muito barulhenta, eu repetia muito aquela frase, sabe? Sabe aquela frase? Tipo, ah, depois eu faço. Pois é essa frase que mora a procrastinação. E é isso que eu fiz por muitos anos, até eu conseguir organizar minha mente. E já entrando nessa parte, psicologicamente falando, procrastinar é uma forma de fugir do desconforto. O cérebro ele prefere buscar uma recompensa rápida, que é a famosa dopamina, como rolar o feed, ou assistir um vídeo, comer um lanche, uma pizza, um doce, uma Nutella, do que enfrentar algum medo, alguma coisa que te dá medo, que te dá insegurança, ou que te exige mais esforço. O problema é que essa escolha pelo prazer imediato tem preço alto no futuro. E a conta vem. E eu acho isso muito interessante, porque na aula que eu tava assistindo do Endel Carvalho, que eu, gente, aquele cara é topíssimo. Eu acho que não tem ninguém mais top nele pra falar desse assunto de procrastinação, não. Ele fala que o principal fator pra você não procrastinar, pra você saber gerir seu tempo, é você ter muita clareza dos seus valores, da sua missão e do seu propósito. Harmonizar a vida, sabe? O que é importante pra mim? Ele até citou o exemplo da colher, sabe? A colher, ela é muito feliz. Você sabe por que a colher é muito feliz? Porque ela sabe o propósito que ela veio. Ela sabe o porquê que ela tá na Terra. Ela sabe o que ela tá fazendo aqui. E isso é muito, mas é muito importante. Esse saber o porquê você tá aqui. Se você sabe, se você tem noção dos seus valores, da sua missão, do seu propósito, você não se torna aquela pessoa que tem muito dinheiro, mas a vida em casa é uma bosta. Ou não tem nada de dinheiro, não trabalha, não faz nada, mas tem uma família bem estruturada, entendeu? Tá vendo que são extremos? E a gente sempre tem que. Meu pai ele fala muito isso, a gente sempre tem que ir atrás do equilíbrio, ir atrás de harmonizar a vida. E quando você tem o que é minha missão, qual que é o meu valor, qual que é o meu propósito, o que eu não abro mão, o que eu quero pra minha vida. Quando você define muito bem isso, a sua cabeça fica muito mais clara sobre como. E às vezes você tá perguntando assim, Gi, beleza, então, eu tive essa clareza, eu já sentei aqui e eu te aconselho a fazer isso. Eu gosto muito de gravar podcasts, como eu já falei no episódio anterior, com algo soltando a minha opinião, e eu também quero que vocês falem as suas e pratiquem. Senta aí, é hora de você pegar sua agendinha, um caderno, uma folha, qualquer coisa, e começar a escrever qual que é o meu valor. O que eu levo de valor pra minha vida? Qual que é a minha missão na Terra? Pra que eu vim? O que eu quero fazer? Quem eu quero impactar? Qual que é o meu legado? O que eu quero deixar pro mundo?
e o propósito, sabe? A minha missão de vida. Pra que eu fui chamada? Pra que eu nasci? E essas perguntas, elas precisam ter uma resposta. Sem essas respostas, você nunca vai ter clareza. Mas, Giovana, como eu busco respostas para essas perguntas? Esse pode ser um tema para outro podcast, mas em resumo, busca a espiritualidade. Conversa diariamente consigo mesmo. Eu gosto muito de fazer esse exercício, de sentar aqui numa escrivaninha. Aqui é onde eu gravo meus vídeos, aqui é onde eu faço tudo. Sentar aqui. Quem já viu meus vídeos lá no Instagram vê que meu quarto ele é recheado de papéis. Eu gosto de sentar aqui, desligar tudo, desligar a luz. Colocar só uma lanterninha do telefone e ficar aqui pensando no nada. E eu faço isso muito, principalmente de madrugada. Simplesmente pra me dar clareza. E é nessas horas que você começa a conversar dentro de você. E as respostas vêm. E você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência em esperar, em conversando com você, em procurar pra achar essas respostas. Mas enfim, por que a gente procrastina? Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas primeiro, é aquilo que eu já falei, falta de clareza. Se você não sabe exatamente o que tem que fazer, o cérebro já começou a enrolar. Então, o primeiro passo é esse. Você senta, define o que você quer pra sua vida, tem clareza disso. E vai lá. Outra coisa muito importante, eu vou abrir um parênteses aqui, interessantíssimo, é sobre que o medo de falhar, sabe? Esse seria o segundo tópico que faz a gente procrastinar. Eu quero abrir um parênteses assim, extremo. Porque a gente se compara muito. E quando a gente tem um medo de falhar, aquele medo de falar assim, e se eu fizer algo e não ficar bom? E se eu errar? E se eu abrir meu negócio e a gente quebrar? E se eu investir muito e não me der retorno? A gente adia, muitas das vezes, o nosso sonho que a gente quer com medo do risco, para evitar consumo de energia. Eu tenho 18 anos, fiz agora há pouco tempo, fiz sábado até. E eu comecei a empreender novinha. E hoje eu mais escuto, Giovana, você tem que ir atrás de estabilidade, Giovana, você tem que ser médica, porque médica que vai lhe dar estabilidade, você tem que fazer concurso. E, poxa, eu olho pra dentro de mim e eu não me vejo em nenhuma dessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, muitas das vezes a minha mente falou, Giovana, e se você investir na mídia Flux e ela quebrar? E você perder todos os seus clientes e a mente começa a bugar e eu falo, pera, o que eu tô fazendo? Pra que eu tô fazendo? Não, se a gente perder cliente, a gente vai sentar, vai fazer reunião com os meninos e a gente vai decidir e vai montar um plano de ação. Vamos ver o que tá errando, o que tá melhorando e vamos pra frente. A gente vai continuar, a gente não vai parar, a gente arruma um serviço por fora, mas eu não paro com o mídia fluxo. E a mesma coisa com os podcasts. Giovana, você é nova, você não tem nada pra transmitir pra ninguém, você tá começando a vida agora. Isso é o que a minha mente fala o tempo inteiro, mas não. Eu sou nova e por isso mesmo eu tenho tanta coisa pra falar que muitas pessoas da minha idade precisam escutar, que podem te ajudar, assim como essas coisas já me ajudaram. Eu não vou parar. Com medo de eu falhar, com medo de eu errar, com medo de eu tomar uma decisão errada, com medo da minha opinião mudar. Eu posso gravar um podcast hoje falando sobre algo, daqui 2 anos eu olho pra isso e falo, não tem nada a ver com o que eu penso. Tudo bem? E aí entra o terceiro fator, que é o procrastinar. Por causa do perfeccionismo. Eu postei até um vídeo no meu Instagram, muito interessante sobre isso, onde eu falava, né, que eu fiquei muito tempo sem postar. Eu consegui 13 mil seguidores no Instagram em 2022. Depois que eu consegui o meu marco de tanto lutar, postar, eu simplesmente acomodei. Tá bom esse número, tá legal. Eu acomodei. O que aconteceu? Meu perfil caiu muito engajamento e agora eu tô tentando recuperar. Mas, Giovana, por que você acomodou? Ai, eu tenho muito seguidor, agora eu tenho que fazer vídeos mais produzidos. E a minha rotina sempre foi muito agitada. Quem convive comigo sabe da minha rotina. Então, eu não tenho tempo
pra gastar 5, 6 horas sentada gravando vídeo pra postar. É tudo muito rápido, eu gosto de coisas muito rápidas, porque o meu tempo não me possibilita coisas muito demoradas. Então, assim, quando a gente não vê, sabe? Quando a gente vê o vídeo do fulano, o vídeo do fulano é mais produzido, o vídeo do ciclano. Mas, enquanto você tá nessa paranoia de fazer tudo perfeito, se não for perfeito, eu não faço, você nunca vai começar. E aí tem outro começando no seu lugar. Então, para com isso. Eu tô trabalhando isso em mim, que eu também sou muito, muito perfeccionista. E eu quero que você pare com isso. Quando eu vou gravar vídeo, normalmente, eu acho 1000 defeitos no vídeo. Eu acho, assim, 5.000 defeitos naquele vídeo. Todos que você imaginar, eu consigo achar. Mas não, eu vou postar daquele jeito. Não porque o perfeccionismo que eu falo é o excesso de perfeição. Não que você vai postar um vídeo todo capenga, todo xoxo, sendo que você poderia dar o seu melhor. Mas tem coisas que passam desapercebido. Igual eu postei um vídeo lá no Media Fluxo até, que tava escrito lead errado na legenda, porque as legendas automáticas, eu fiquei me culpando desse vídeo uns 3 dias. Mas eu falei, pera, melhor feito do que perfeito. Eu vou apagar o vídeo? Não vou apagar o vídeo, da próxima vez eu tomo mais atenção. Então ter essa visão estratégica muda tudo mesmo. E já aconteceu em perfil de cliente, de eu escrever alguma palavra errada, o cliente me manda mensagem. E aí eu faço o quê? Eu pago o vídeo, o que eu faço? Então, toma cuidado com o seu perfeccionismo, você não vai ser o melhor hoje. Daqui 10 anos você vai olhar pro seu melhor que você tá dando hoje. Você vai falar, nossa, mas eu fiz um trem tão ruim, mas você começou. Se você não tivesse começado, você não tinha melhorado. Não espere ser perfeito. Eu até postei uma frase dessa nos meus stories. Faça, ajuste, melhore e continue. Não tem problema. E o quarto item, sobrecarga. Muitas tarefas ao mesmo tempo e nenhuma prioridade definida. E volta naquela parte da clareza, né? Eu acredito muito nisso. Que sem clareza, você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe aquela pessoa que tá agindo lotada, mas ela nunca sai do lugar? Não seja essa pessoa. Olha, igual o Wendel fala, e eu vou passar isso pra vocês. No domingo, senta e faz a lista de tudo que você tem que fazer na semana, mas tudo mesmo. E coloca lá, o que eu consigo delegar? Aí você fez a lista de tudo que tem que ser feito. Tirando a parte perfeccionista, que você não consegue ser perfeito, você vai começar a delegar algumas coisas. Ou seja, existem muitas coisas que precisam ser feitas na semana, mas isso não significa que elas precisam ser feitas por você. Eu tenho muita dificuldade de terceirizar as coisas para outras pessoas por causa do meu perfeccionismo. Depois que eu comecei com a equipe das meninas da Media Flux, isso melhorou muito e tá melhorando. Mas eu ainda preciso melhorar muito essa parte. Então, o que acontece? A parte da sobrecarga. Começa a terceirizar coisas. Chega no domingo, anota tudo que tem que ser feito na semana. Fala, o que eu consigo delegar? Para quem que eu vou delegar isso? Não, eu não consigo delegar. Eu posso delegar para uma inteligência artificial? Alguém pode fazer isso aqui para mim? Como que eu posso fazer aquilo? Assim você vai começar a ter mais clareza e prioridade. E você vai riscar de canetão. Qual que é as prioridades na sua semana que não pode deixar de ser feito? Pimba, é aquilo que você vai focar. Só isso, cara, só isso. E não é pra sair riscando a lista de cima e embaixo, não. É itens, é palavras-chave, é coisas que você fala, não, isso aqui é importante, isso tá relacionado ao meu valor, na minha visão e na minha missão. Isso é muito importante. Quinto, falta de propósito. Quando a gente não vê o sentido no que tá fazendo, é muito mais fácil odiar. Uma coisa que eu tenho feito e que tá me dando muita clareza, e vocês devem já ter visto lá no meu Instagram, quem me acompanha lá, o painel dos meus sonhos. E esse painel, eu como se diz, atualizo ele todos os dias. Eu tenho um caderninho onde eu anoto tudo que eu quero, tudo que eu vou ser, tudo que eu vou ter daqui 20 anos. E eu anoto tudo. E aí eu vou, imprimo uma foto
daquela imagem e coloco na parede. E aí eu adiciono ela na minha rotina. O que eu posso fazer hoje pra conseguir alcançar esse propósito amanhã? Quando você faz isso, a sua mente ela já imagina você daqui 20 anos tendo aquilo. Então você entende o propósito, você tem clareza, você tem intencionalidade no porquê você tá fazendo aquilo. E isso eu acredito que é essencial. Entende? É fundamental você ter essa lista de tudo que você quer ser daqui 20 anos e dividir isso. E dividir isso por anos. Então, vamos supor, daqui 20 anos eu tenho uma lista de 50 tarefas. De 10 tarefas. Eu vou dividir isso nos blocos, né, de 20 anos. E cada ano eu vou ter uma meta. Então, vamos supor, igual no meu, tem ser fluente em inglês e em espanhol. Então, eu vou gastar mais ou menos 2, 3 anos para eu conseguir realmente ser fluente nos 2 idiomas. Então, eu tenho que começar o cursinho de inglês. Então, a minha meta é todo dia fazer o cursinho de inglês para que eu evolua 1% todos os dias, que eu prego isso muito no meu Instagram. Não preciso evoluir 30% no dia e depois 0. 1% ao dia. Eu vou fazer 1% melhor todo dia, porque daqui 3 anos eu vou estar sendo fluente em inglês e espanhol. Por que, Giovana, você precisa ser fluente em inglês e espanhol? Porque eu quero fazer negociações estrangeiras, eu quero viajar a negócios, eu quero passear pro mundo. E são as duas línguas principais. Então, tá vendo? Eu sei muito bem pra que eu quero aquilo. E quando você sabe muito bem o que é aquilo, a sua chance de procrastinar sobre aquilo é muito menor. E o conselho que eu te dou pra parar de procrastinar. Número 1. Ame o que você faz, o que você gosta. Escolha algo que você tem aptidão. Principalmente a galera aí da minha idade que vai fazer ENEM, que tá no princípio de escolher faculdade. O que seu pai vai falar, eu quero que você seja médico. Você vai ter aptidão de estudar para médico 6 anos, para estudar para ENEM, para fazer medicina, para ser um médico, para continuar estudando o resto da vida, isso? Se a sua resposta não, eu só quero ir por causa do salário de 20 mil por dia, cara, você vai ser o pior médico que o Brasil vai ter, ou que o Paraguai, ou qualquer país que você for fazer medicina. Sabe por quê? Você vai ser ruim nisso, e você vai procrastinar nisso, você vai procrastinar por estudar para as provas. Você não tem aptidão para isso. Isso não é seu forte. Agora, quando você faz algo que você gosta, por exemplo, quando você vê que um médico realmente gosta da profissão dele, ele estuda, ele faz pós, ele faz doutorado, ele faz mestrado, ele faz curso, igual tem um médico aqui em Candeias, na minha cidade, que ele é psiquiatra. Cara, toda hora que você vê o Instagram dele, ele tá estudando, porque ele ama o que ele faz, e isso é nítido. Então, se você faz algo que você ama, a chance disso dar certo e de você procrastinar menos é tipo assim, 100%. 100% a gente não fala, né? Mas 98% disso dá certo. Os outros 2 é se realmente se procrastinar por preguiça. Mas enfim, ame aquilo que você faz, sabe? Aquilo que você tem inclinação natural, que você não precisa ser um mestre naquilo, mas que você inclina para aquilo, que você consegue desenvolver bem naquilo. Igual eu amo psicologia, eu amo estudar a mente humana, e eu tenho uma desenvoltura natural por isso, pois eu leio muito livro de psicologia e eu consigo desenvolver muito bem. Tudo que eu leio eu consigo desenvolver, sabe? Eu consigo pesquisar, eu gosto, eu desenvolvo muito bem. E no marketing a mesma coisa. Nas vendas, na parte da estratégia. Entende? Eu preciso que você entenda que você tem que fazer algo que você ama. Por exemplo, eu amo empreender. Uma parte de empreender que eu não gosto é a parte financeira. De cuidar da gestão financeira, eu não gosto. Mas esse tipo é 20% dos 80% que eu amo fazer. E quando você faz isso, você prefere. E você cresce mais rápido.
E uma coisa que o Wendel Carvalho fala é que quando você trabalha com algo que você gosta e você consegue flexionar isso, por exemplo, empreendendo, você consegue fazer mais coisas, você consegue fazer seus horários. Você já viu aquela frase que o povo fala que tem gente que tem desempenho melhor de manhã, tem os que tem melhor de tarde, tem os melhor de noite. Então, quando você tem um tempo flexível, você consegue se adaptar. Qual que é o horário melhor que eu desenvolvo melhor os pensamentos? E você consegue pensar isso com muita clareza. Porque, na verdade, se você quer ficar rico, se você quer enriquecer, se você, não só na parte financeira, mas em todas as áreas, de tempo, de tudo, é o gestor. É quem fica no empreendimento. Se você for olhar os tops do mundo, que são os mais ricos, nenhum deles é SLT, todos empreende. Então, sempre tem uma visão empreendedora. Sempre pense nos ganhos escaláveis, que entra naquela parte de terceirização que eu te falei. Terceirize e escale isso. Porque você vai ver que você vai procrastinar menos, porque você tá terceirizando muitas coisas, você tá fazendo só o que é importante pra você. E seu negócio tá crescendo, tá vindo dinheiro pro seu bolso. É aquela frase muito famosa e que mexe muito comigo. Não empurre concreto, empurre pneu. Não empurre concreto, empurre pneu. Então tenha clareza e empurre pneu. Não sei se você pegou. Mas olha, uma coisa que eu escutei esses dias pra trás é que, Gi, você tinha que fazer medicina, porque medicina vai te dar um retorno financeiro mais rápido. Empreender vai dar um retorno financeiro mais devagar. Você vai ter mais garantia de vida, essas coisas. E, cara, quando você trabalha no que gosta, muitas das vezes vai demorar. Você vai cair, você vai errar. Mas a longo prazo, vale muito mais a pena do que viver correndo atrás de resultados rápidos de algo que você odeia. O que eu mais vejo é gente que trabalha, porque precisa trabalhar no serviço, que trabalha, porque não tem opção de escolha, que odeia, e que são pessoas amarguradas. E eu não quero ser essa pessoa, entende? Então, isso é horrível, e eu preciso que você entenda que a vida ela é uma só pra gente viver amargurado, pra gente viver triste, pra gente viver mal. Então, é aquilo que eu falo e eu tô falando desde o começo. Faça aquilo que te dá visão, aquilo que te causa frio na barriga, ou até raiva no sentido positivo, sabe? Aquilo que você quer mudar o mundo. De que forma que você tá fazendo vai mudar o mundo? Não é só sobre dinheiro, sabe? Não é só sobre receber um salário, é sobre mudar vidas, é sobre fazer a diferença. Não escolha o caminho só porque o retorno é rápido. Esse tipo de pressa pode te levar para lugares que você não queria estar. É igual a dopamina barata que seu cérebro quer. Isso não vai te levar para um lugar bom. A longo prazo, não. Curto vai, mas a longo prazo, não. Por isso, seja intencional. Escolha um caminho porque você acredita nele, porque você aposta nele. Esteja disposto a esperar os frutos, porque eles vêm, mas no tempo certo. Então, eu preciso que você entenda isso. Empreender é difícil, empreender é desafiador, empreender é difícil. Mas se você não se posicionar, se você não buscar ser gestor, você não vai enriquecer. E eu falo que enriquecer é muito mais do dinheiro. É sobre você ter tempo com a tua família. É sobre você dar uma qualidade de vida pros seus pais, pros seus filhos, para suas novas gerações, para você ter mais tempo de focar naquilo que é realmente importante, que é a família. E lembra, sempre lembra disso, resultados grandes levam tempo, mas eles também ficam por muito mais tempo quando chegam. Eu preciso que você guarde isso. E me diz. Seu pai já procrastinou assim? Ou sua mãe? Porque muitas das vezes a gente herda hábitos de casa sem nem perceber. E essa frase, ela mexeu muito comigo. Porque você já viu que as pessoas que estão no seu redor sempre deixam coisas para depois? Talvez tenha aprendido a fazer o mesmo, mas assim, não precisa continuar. Um hábito simples que pode mudar tudo. Todo dia de manhã, olhe para sua lista de prioridades e comece pelo mais difícil. Outra dica: cuida do teu corpo, dorme bem, se alimenta, se exercita, mantém sua energia alta, que diminui a sua chance de enrolar.
O mundo tá cheio de gente dando desculpa. E eu não quero que você seja essa pessoa que dê desculpa. Não é porque seu pai te debonou, ou porque sua mãe te deu atenção. Você é o protagonista da tua história. E não, você não precisa continuar aquilo que você herdou, sabe? Você pode fazer diferente. Você faz parte do 1%. Você faz a parte do 1% que vai mudar de vida. E eu acredito muito em você. Eu acredito muito na gente. Eu acredito muito nessa geração. Chegamos ao encerramento, ao finalzinho. Eu sei que esse podcast tá incrível, minha mente tá explodindo. Eu tô muito feliz, porque eu amo falar sobre esse assunto. Mas enfim, vamos recapitular. Procrastinar é adiar o que importa para evitar desconforto. Então, quando você vê que uma tarefa é difícil, é igual eu falei, começa por ela. Começa por ela. Eu tenho muita preguiça, eu vou ser bem sincera pra vocês, de gravar vídeo. Nossa, eu morro de preguiça. Não tem nada que me dá mais preguiça do que gravar. Mas eu preciso, sabe? Porque se eu não gravar, o dinheiro não vem pro meu bolso. Se eu não gravar, ninguém vai me reconhecer, ninguém vai me ver. Se eu não gravar, eu não vou cumprir meu propósito, eu não vou estar cumprindo a minha missão. Então eu preciso gravar. E isso entra naquele ponto que a gente falou. A gente faz isso, procrastina, porque faltamos clareza, medo, perfeccionismo, sobrecarga ou falta de propósito. Então toma muito cuidado. Senta aí e você vai listar. Vamos lá. Você vai fazer 2 exercícios. Primeiro, você vai listar, fazer uma lista dos seus valores, do seu propósito, da sua missão. E você vai falar detalhadamente. E essa lista vai mudar. Então, eu preciso que você escreva ela lá, lápis e coloca perto de você, perto da sua cama. Porque essa lista vai mudar. Com o tempo, seus valores vão mudando. E eu preciso que você sempre atualize essa lista. E a segunda é a listinha do que você vai ter, do que você vai ser daqui 20 anos. E eu preciso que você faça essa lista. Faça aquele painel, sabe? Dos sonhos. Coloca tudo ali, o que você quer ser, o que você quer ter. Ou faça no coisa do telefone e visualize aquilo todo dia. Parece que é coisa boba. Mas eu falo por mim, faz 2 anos que eu tô fazendo isso. E até hoje eu tive resultado. Acho que 70% do que eu coloquei lá, eu consegui alcançar, sabe? Então, de 70 a 80. E o que eu não consegui foi procrastinação, que eu ainda estou em processo. Último ponto. Para parar, é preciso ter clareza. Quebrar metas grandes em passos pequenos, criar gatilhos de início e focar no que faz sentido para você. Uma coisa que me ajuda a evitar procrastinar é recapitular, sabe? É recapitular tudo. Tudo que eu quero, tudo que eu tô correndo, ir naquele mapa dos sonhos. Olhar pra ele e falar, poxa, a minha vida, eu quero realmente essa vida? Então eu vou atrás. Tá cansado, tá doendo, igual. Aqui onde eu tô gravando agora, são 11 horas. Vontade que eu tô de dormir, mas eu tô aqui cumprindo meu propósito, sabe por quê? É isso aqui que eu amo fazer, é isso aqui que eu preciso ser feito, é isso aqui que vai me levar no lugar que eu quero. Então continue fazendo, por mais que seja difícil. O futuro que você quer começa com o que você faz hoje. Comece pequeno, mas comece. E eu vou finalizar falando algo do Wendel Carvalho. Esse vídeo foi baseado numa aula dele que eu assisti. Ele fala que a curto prazo a gente acha que a gente pode fazer centenas de coisas. Mas a longo prazo a gente duvida muito da nossa capacidade. Mas entenda, é as pequenas metas, os pequenos hábitos diários é o que vai levar você lá no topo. Então, combata sempre o seu eu, combata aquilo que você quer todos os dias, porque isso vai mudar a sua realidade. Galera, chegamos ao fim do podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amo falar sobre esse assunto, amo mesmo, porque eu tô evoluindo muito nele. De tanto estudar, de tanto me questionar, eu tô correndo atrás. Então, eu gosto muito de ajudar vocês também.
Agora eu quero que vocês me contam aqui nos comentários o que mais você procrastina. E eu vou começar falando de mim. O que eu mais procrastino hoje é no horário de acordar. Eu amo dormir. Então eu tinha que acordar às 5h40 todos os dias. Eu tô acordando 6h30, 7 horas. Então eu tô errando muito no horário. Então. E dormir muito tarde. Então eu tô nessa meta aí de regular esse sono. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Eu tô indo aos poucos. Mas vamos crescendo juntos. Um beijão, fiquem com Deus. Se você não me segue na rede social, segue lá, porque tem muito conteúdo bacana. A gente posta vídeos diários, dicas diárias. Então, fiquem com Deus, segue a gente lá. Qualquer dúvida, pergunta aqui, compartilhe sua opinião comigo, que eu vou adorar conversar com você. Um beijão, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você tá escutando.